Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muito legal, voltar a conversar com a Icon. Estou aqui com o Thiago Felipe, que é CEO da empresa, e o Flávio Mendes, Strategic Advisor. Assuntos interessantes, segurança e o que orbita em torno são assuntos que sempre me interessam bastante. Obrigado pela participação de vocês, tem coisas interessantes e importantes para a gente falar, não é isso? Isso mesmo, Xandó. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite aí. Bom, né? Vamos bater um bom papo aí e discutir essas questões tão polêmicas que estão rondando o mercado. Com certeza, e importantes. Eu vou aproveitar esse momento do vídeo para colocar aqui no canto da tela o atalho para a conversa anterior, mas como quem está nos vendo agora não obrigatoriamente assistiu o vídeo, embora vai ter o atalho aqui para assistir, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho de quem é a Icon, de onde ela veio, né? Quanto tempo está no mercado. Eu sei que é uma empresa que já tem uma boa experiência, a missão de vocês, enfim, como é que vocês trabalham. Vamos contar um pouquinho essa história para as pessoas entenderem e compartilhar com elas, por favor. Maravilha, Xandó. A Icon é uma empresa de mais de 12 anos de mercado. O foco nosso, a empresa é 100% brasileira, o foco é 100% Brasil, e o grande mote do nosso trabalho é viabilizar soluções de fora, né? Muitas são vindas de Estados Unidos e Israel, porque a gente atua 100% no mercado de cibersegurança, viabilizar essas soluções em território brasileiro. Isso implica não só a gente ter equipe treinada, capacitada e poder prover implementação e suporte em língua local, né, em português, e também viabilizar isso financeiramente, que acho que é a parte mais importante do nosso trabalho. Não só a gente faz negociações ferrenhas com os fabricantes, se compromete a uma série de coisas para poder vir da forma mais competitiva ao mercado, mas também a gente reduz diversos custos do fabricante quando a gente tomba diversas das funções, né, para a gente. Então, ao fazer implementação, suporte, vendas, marketing, toda essa operação no Brasil, obviamente a gente reduz o custo, né, porque não é mais custo dólar, não é mais custo euro, ou seja o que for, e a gente acaba viabilizando essas soluções de ponta para mais empresas no Brasil e não somente para quem tem bolso fundo, né? Eu entendi, puxa vida. Bom, na verdade eu não tenho uma outra forma de começar essa nossa conversa, por conta da pauta que a gente vai desenvolver, é pedir para que vocês contem, né? Houve um incidente aí que derrubou parte do mundo, inclusive em proporções muito grandes, né? Então eu queria que vocês contassem, talvez o Flávio possa contar para a gente que incidente é esse que a gente está falando, acho que todo mundo já sabe, mas contar um pouco do que aconteceu, as proporções, a dimensão, porque isso tem a ver com um assunto ligado à Icon, né? Que vai ser endereçado pela Icon. Então vamos contar essa história, por favor. Acho que foi uma sexta-feira fatídica que aconteceu algumas semanas atrás, né? A gente acordou com vários serviços parados ao redor do mundo, né? Foi o patch da CrowdStrike que causou esse problema sistêmico e várias empresas foram afetadas. E aí começou-se uma discussão, né? A gente tem visto nas últimas semanas uma discussão no mercado para entender o que causou tudo isso e como poderia ser evitado. Junto a tudo isso, tem uma outra discussão que é como é que eu continuo meu negócio hoje em momentos que eu tenho um apagão, como foi chamado, né, um apagão daquela sexta-feira, quando eu tenho um apagão causado por algum ativo ou por alguma questão de tecnologia, né? Mas o grande ponto ali, para mim, Flávio, foram as sequências de pequenos atos e pequenas falhas que causaram esse incidente, né? Eu estava até comentando, é como parecido com um acidente aéreo, né? Não é um único fator que causa um acidente aéreo, são uma sequência de fatores ali que vão causar. A gente viu várias disciplinas de tecnologia nesse momento sendo invocadas, né? Gerenciamento da mudança, empacotamento de software, distribuição, como é que eu faço o rollback. Então, tem uma série de fatores ali que foram despertados, né? E o mercado tem se falado e tentado entender como evitar próximos apagões. Sabe que me chamou muito a atenção o material aqui que foi compartilhado comigo sobre o assunto, é que foi comparado o impacto que aconteceu desse incidente
com a crise do ransomware, o WannaCry, que houve anos atrás, só que na verdade dessa vez em termos de interrupção e talvez até custo, foi de maior dimensão. Sim, acho que assim, todo mundo que tinha a solução da CrowdStrike instalada e tinha a flag automática para poder receber o pacote e instalar de imediato, foi bem afetado. A gente viu poucas empresas no Brasil que tiveram tanto impacto, mas na América, por exemplo, a gente viu várias empresas parando aí, companhias aéreas e outras empresas do segmento muito afetadas, né? E aí o grande ponto... Eu acho que, perdão, Flávio, mas só para complementar, também foi muito parecido, Xandó, acho que todo mundo lembra com o incidente da SolarWinds, né, em que tudo bem que o mote que estava atrás não foi um erro de atualização ou um erro de processo do fabricante, né, em manter a correção ali do patch, né, foi um invasor, foi um atentado cibernético, mas o resultado final foi o mesmo, né, um erro de processo e de validação interna de um fabricante que gerou mais corrupção em milhares e milhares de empresas ao redor do mundo, né, algo que poderia ser mitigado com arroz com feijão bem feito, né, como patch management. Eu acho que esse trabalho é um trabalho contínuo, né? A gente tem visto várias empresas revisitando os processos, né? Voltando lá na questão do gerenciamento de riscos, entendendo qual é o impacto em cada um dos processos, quais os ativos eu tenho de tecnologia em cada um dos meus processos de negócio, como é que eu garanto estar 100% seguro ou estar seguro, né, com os PETs aplicados, e como é que eu não paro o meu negócio fazendo essa disciplina de aplicação de PETs. Então, hoje, a gente tem gastado várias horas aí discutindo com os clientes como manter todo o parque compliance com os pets. A grande pergunta é quanto de pet compliance você tem dentro do seu ambiente hoje? Dificilmente a gente vai pegar alguma empresa que consiga responder isso de bate pronto na ponta da língua. Tá? Vai ter que ser feito alguns levantamentos para checar nesse dado. Mas como é que eu chego próximo do 100% de compliance, principalmente com os pets que são críticos e são de zero day, e mantenho tudo girando e rodando ali sem impactos. Esse é o desafio que a gente tem hoje dentro do mercado. E aí, só complementando e fechando essa questão com a CrowdStrike, né? Quem é que foi o grande causador, né? Porque a gente até vê alguns boatos que a Microsoft foi a culpada, né? Então tem uma distorção de quem é realmente que foi o causador, né? Embora o sistema operacional parou, né? Quem foi o causador dessa parada? Esse é um grande ponto que eu tenho visto várias e várias discussões aí pelas threads do LinkedIn. E aí, acho que no final do dia, é um conjunto ali, é um ecossistema e está todo mundo junto nisso tudo. Bom, realmente a Microsoft foi, num primeiro momento, foi imputada aí como responsável o que aconteceu. E é que e não tinha nada a ver, né? Exatamente, foi a disseminação aí de uma atualização imprópria. E, aliás, aí eu já, obviamente, tenho que engatar essa pergunta, porque eu realmente quero saber isso. Como a solução que vocês têm qual é essa solução e como ela endereçaria essa situação, ou até no mais natural, as empresas precisam ter atualizações em dia, mas não podem correr o risco desse efeito novamente, né? Então, como é que vocês trabalhariam isso? Acho que tem algumas frentes, eu deixo a parte mais técnica aí para o Flávio. Eu acho que a gente tem diversas frentes, até para dar um pouco de contexto, né? A Icon trabalha 100% em cibersegurança e a gente vai desde o arroz com feijão que a gente está brincando aqui até as coisas mais avançadas, né? O que está vindo amanhã em termos de cyber, a gente já está olhando e já está trazendo. Quando a gente olha para o que aconteceu com a CrowdStrike, é o arroz com feijão. O arroz com feijão bem feito teria mitigado o acontecido, né? E teria provido também uma forma de fazer o rollback daquela situação. Então, como a ferramenta que a gente tem no portfólio já há mais de uma década, chamada SixSense, a gente faria até por isso, acho que não dá para dizer 100%, né? Porque a gente não consegue ter essa garantia, mas a gente não teve nos nossos clientes nenhum impacto desse evento da CrowdStrike, porque dentro do SixSense existe, na nossa visão, obviamente, a melhor solução de patch do mercado, em que a gente garante a execução do patch, mão dupla, ou seja, a gente faz esse push do patch e tem a devolutiva de se ele foi feito ou não de forma bem sucedida. Esse patch ele é pré-validado pelas nossas equipes, SixSense e Icon, antes dele ser rolloutado, então
é possível de se mitigar, né, quando tem algum update, alguma coisa que, pô, vai trazer um problema, a gente segura. E mesmo que isso passasse, hoje a SixSense é uma feature nova, então a gente vai falar aqui em primeira mão para você um pouco, sem dar todos os detalhes, mas a ideia da feature nova é a gente ter uma capacidade dentro do chipset da máquina de puxar o SixSense. Então imagina um cenário da própria CrowdStrike. Vamos supor que a máquina foi infectada, ela está dando tela azul e, enfim, né, aquela máquina está perdida. A gente conseguiria, naquele microsegundo em que a máquina está botando, puxar o SixSense desativar, né, desinstalar aquele patch nocivo da CrowdStrike. Então aí a máquina butaria de novo e ela volta para o estágio anterior que ela estava. Isso só é possível se a gente tiver antes do sistema operacional. Então essa é uma feature que a SixSense está trazendo, é algo obviamente único no mercado, e vai em voga com o mote que a gente tem com a SixSense, que é reduzir custos e aumentar a eficiência da gestão de parque de computadores. Não, acho que o grande ponto é como é que eu me torno rápido para respostas a incidentes como esse, né? Como é que eu consigo gerenciar múltiplos dispositivos em diversas plantas, em diversas localidades, muitas vezes sem acesso. A gente sabe que a complexidade de acesso é de uma forma rápida, automatizada, né? E que a gente consiga ter ganhos sobre o gerenciamento do dispositivo. É isso que a gente está buscando. Tá? Uma camada antes do sistema operacional, principalmente para executar aqueles passos que eram os passos recomendados lá para fazer o rollback do incidente da CrowdStrike, né? E com isso eu consigo ganhar controle sobre várias outras coisas dentro desse dispositivo. Porque a avaliação ou a homologação, eu não sei se as empresas hoje em dia pensam ou fazem isso, né? Algumas atualizações podem ser tão críticas como essa, que esse foi um caso emblemático, mas como é a cultura das empresas nesse aspecto de testar, homologar as atualizações antes delas serem largamente distribuídas? Isso é algo natural ou é algo que a cultura ainda precisa ser alterada, auxiliada por ferramentas como a de vocês? A gente discutiu bastante isso e até tem uma pesquisa que deve sair no dia 9 que a gente rodou para entender um pouco da maturidade das empresas hoje no Brasil, principalmente na questão cibersegurança, né? O que a gente vê no mercado hoje? Todos os sabores possíveis. Eu tenho um cara que está fazendo o estado da arte ali, implementando os patches. Eu tenho empresas que ainda não entenderam a complexidade de não fazer o patch, ou estão fazendo na mão e quando tem tempo. Então, quando sobrou um tempo da equipe de TI, eu vou lá e faço os patches, né? E tenho empresas que estão tentando implementar um processo, né, com validações e checks, double checks, para poder garantir que eu não vou ter impacto dentro do processo de patch. Então, a gente tem hoje que todos os sabores, né, vamos chamar assim, dentro do mercado brasileiro, para essa disciplina de gerenciamento de patches. Aí puxando de novo um pouco a sardinha para o SixSense, né? Mas a gente já tem um modelo há anos, validado, corroborado por milhares de empresas ao redor do mundo, de que o SixSense é mais eficiente e menos custoso que qualquer uma dessas outras opções. Né? Sem citar nomes, né? Mas existem soluções nativas ou semi-nativas da Microsoft, existem outras soluções de mercado, existem técnicas, né? BATs e outras NGPOs, enfim. E a gente sabe da ineficiência dessas ações. Você não tem assertividade se o trabalho está sendo executado de forma correta. Você muitas vezes não consegue atingir máquinas que, por exemplo, não estão conectadas na internet ou têm alguma limitação. E você atinge um patch compliance provavelmente baixíssimo, até porque muitas vezes o trabalho de angariar, de trazer esses patches acaba sendo também manual. Dentro do SixSense, a gente tem a maior biblioteca de patch do mundo, não só de soluções Microsoft ou Oracle. Isso vale para Linux, isso vale para Mac, isso vale para Windows, seja a máquina do usuário final, ou seja servidor. E a gente tem dentro da solução uma tecnologia de torrent privado em que a gente dissemina esses pacotes de forma rápida. Então, mesmo máquinas sem acesso à internet ou máquinas, a gente chega nelas, a gente chega de forma rápida. Na prática, até quanto maior o parque, mais eficiente a gente é, porque mais a gente consegue picar aquele pacote e distribuir, né? Como era o torrent quando todo mundo
baixava a música de forma meio ilícita no passado, né? É o mesmo conceito, e a gente distribui isso de forma mais rápida, sabendo o que pode ser feito, né? Que patches aplicar, quando aplicar, o risco daquele patch, né? Enfim, tudo isso com inteligência. Então a gente aumenta a eficiência, enquanto a gente reduz custo, porque você não tem mais que fazer nada manual, você não precisa de gente especializada no teu ambiente. Então isso vale para o cliente final que quer usar o SixSense, ou isso vale para as MSPs, MSSPs que usam o SixSense para prover serviço. Sabe que eu estava aqui tentando imaginar que situação seria essa de empresa que tem máquinas não conectadas na internet e que precisariam das atualizações. Imagino que seja em ambiente industrial, né? Por exemplo, que você não precisa ter a máquina conectada, mas você precisa ter as atualizações. Esse deve ser um dos possíveis cenários, né? Hospitais também, Xandó. Hospitais, todos os lugares que você tem ali alguma questão muito crítica envolvendo o Alguns ambiente, servidores, as né, que não máquinas. precisam estar conectados com a internet, até porque seria um risco, né, de segurança. Então tem aplicabilidade aí em vários segmentos aí para isso, tá? E é uma dificuldade. Você pega esses locais como hospitais, atualizar um hospital é extremamente complexo. Eu não posso parar Hospital, verdade. um equipamento ali de monitoramento ou que está sendo usado dentro de um centro cirúrgico. Então a gente tem algumas questões aí que são bem sensíveis, né? Você citou hospital, nós que já fizemos 25 anos há algum tempo, nós que já temos um pouco de cabelo branco até, nós lembramos da época que os equipamentos médicos eram equipamentos médicos exclusivamente. Hoje, qualquer equipamento médico é um PC com algumas coisas em cima, né? Então, na verdade, precisa atualizar tudo isso. Bom, enfim, para a gente dar uma finalizada na nossa conversa, eu queria que vocês comentassem um pouco quais são as empresas, falando mais em termos de segmento, eventualmente vocês não possam citar as empresas nominalmente, mas quais são os segmentos a que vocês estão trabalhando com essa solução aqui no Brasil? Como é que está sendo a aderência dessas empresas a essa solução? Elas estão sendo, acredito, talvez até surpreendidas, né? Porque realmente é uma coisa, pelo que vocês falaram, simples, mas muito importante. Então comenta um pouco sobre esse mercado dessa solução aqui no Brasil, por favor. A gente tem parques aqui em todos os segmentos, né? Graças a Deus, a gente tem parque em todos os segmentos aqui, tanto desde construção até telecom, passando por banco, utilities, hospitais. A gente consegue, então, ter uma penetração em qualquer tipo de segmento. A gente tem parques que vão de 150 máquinas a 40 mil máquinas, então não tem limitação de qual é o porte mínimo ou grande porte que a gente consiga atender com o SixSense, tá? Tem se mostrado eficaz e eficiente em todos os contextos. O grande ponto que a gente tem apoiado os clientes é na consolidação das ferramentas, não só gerenciamento de patches, mas toda a parte de gestão de vulnerabilidades, que é um item crítico hoje, e a automação, que é um terceiro pilar aí que sustenta. A gente está trazendo tudo isso para dentro do SixSense já há um bom tempo e unificando toda a questão de riscos numa plataforma única, tá? Então, respondendo a sua pergunta aí, a gente está em todos os segmentos praticamente, né, até governo, e utilizando não só o gerenciamento de patches, mas também toda a parte de gestão de vulnerabilidades baseado no SysBenchmark também, e criando já o conceito que o mercado está buscando de hiperautomação. A gente já tem automatizado esses processos de gerenciamento do parque, não só de patches, mas de qualquer questão dentro das máquinas, desde checar se uma porta está ou não aberta e aplicar e fazer as melhores práticas ali do mercado já há um bom tempo com o SixSense. Então, é uma ferramenta que vem para consolidar. A gente tem visto o mercado com muitas ferramentas ali, tem um desejo dos grandes executivos de consolidar isso em consoles únicos, né, para melhorar tanto a questão custo quanto gerenciamento e governança dessas soluções. É isso que SixSense pode apoiar hoje. Pegando um gancho de uma outra pergunta que você fez, Xandó, acho que quando a gente olha para o mercado, o espectro de chamar de maturidade, né, ou nível de implementação de soluções de vanguarda dentro das empresas, a gente vê um espectro muito longo.
costumo dizer que existe um long tail muito grande no Brasil, né? Assim, brincando aqui, tem empresas que ainda não têm nem o antivírus, né? E tem empresas que têm 350 ferramentas no parque e estão olhando já para o amanhã e estão na vanguarda das discussões de cyber. Então o espectro é muito grande, mas o que a gente também costuma dizer, né? Existe aquele Pareto, né? Existe um 80-20 aí. Patch, gestão de vulnerabilidade, que o Flávio comentou, estão no 80. Se bem feitos, eles já mitigam o grosso dos riscos, né, que você corre em cyber. Você pode olhar para a cerejinha do bolo? Sim, mas antes o arroz com feijão tem que estar bem feito, né? Então, é aqui que a gente entra nessa jornada de maturidade. A gente atende empresas no Brasil com solução de interceptação de ataque de hacker em tempo real. Mas a gente atende também com patch management, gestão de vulnerabilidade, inventário de parque. Vamos começar no básico e vamos construindo essa jornada pouco a pouco. Jogar dinheiro no problema não resolve, né? Comprar 10, 15 soluções de uma vez e achar que você está resolvendo não vai resolver. Tem que fazer o trabalho bem feito e esse é um processo de construção. Perfeito. Olha, muito interessante. Eu sabia da importância desse tipo de solução que vocês têm, não conhecia a solução e não há dúvidas que a gente vai ter que voltar a conversar mais para frente. Estava pesquisando aqui, nós falamos em algum momento de 2023, aí entre o começo e o final do primeiro semestre, alguma coisa assim, né? Esperar aí uma oportunidade, Thiago, que você esteja no Brasil, porque você não fica no Brasil, a gente se reunir aí em torno de uma mesa, gravar um papo fácil presencial, tomando café e um novo papo fácil. Que tal? Vamos fazer isso? Combinado. Acho que a gente deveria fazer essas conversas com mais frequência, porque o mercado de cyber se atualiza muito rápido, muda muito rápido, e é sempre um prazer falar com você, Xandó. Então, convite aceito e convite feito para você também. Show de bola, super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Icon, com o Thiago Felipe, CEO da empresa, e o Flávio Mendes, Strategic Advisor. Vamos voltar a falar, o assunto nunca vai faltar e atualizar as pessoas. Obrigado, até essa próxima ocasião, que não demore muito. Até lá. Obrigado, um abraço.